Bola Branca. Bola Branca. Bola Branca. Tertúlia Bola Branca. Está no ar a Tertúlia Bola Branca. Desta vez olhamos para o futebol feminino. A Liga fechou para férias e acabou como tem acabado desde 2021, com o Benfica campeão. Mas, apesar dos confetes e das angústias, este domingo o futebol não foi só sobre o futebol. Com tudo mais ou menos decidido, não foi um dia qualquer para uma destas mulheres fardadas para tocarem numa bola de futebol. Houve uma futebolista que entrou e saiu do relevado pela derradeira vez na carreira e assim partiu um bocadinho o coração àqueles que gostam de jogadores e de jogadoras. Nesta Tertúlia Bola Branca recebemos Rita Fontemanha, que pendurou as botas este fim de semana aos 32 anos. Depois de mais de 200 jogos e 10 títulos, fez-se no Colégio dos Carvalhos, Salgueiros e Boa Vista, passou pelo Atlético de Madrid e em 2016 chegou ao Sporting. Chamou-lhe casa quando ainda estava por ser casa. Foram 10 anos de verde e branco, com troféus, desilusões, muitos jogos, muito estranhos, uma abraçadeira de capitã e agora, acho eu, muitas lágrimas derramadas. Nesta conversa, como sempre, e embora à distância, temos Rui Miguel Tovar. Olá, Rui. Alô, bom dia, tudo bem? Bem-vinda, Rita. Bem-vinda. Olá. Bem-vinda, Rita. Antes de mais, parabéns pela trajetória da jogadora, que provavelmente nunca vai deixar de se sentir jogadora. Começo por aqui. Como é que está essa consciência e o que é que anda a dizer sobre estes dias, aquela vozinha que diz coisas? Antes de mais, boa tarde aos dois e obrigada pelo convite. Estes dias têm sido bastante emocionais. Aliás, desde que eu anunciei que ia terminar a minha carreira, que acho que tem sido sempre um desafio gerir todas estas emoções, mas esta última semana em particular, entre a homenagem no Estádio de Alvalade e ontem o jogo de despedida, acho que tem sido difícil segurar as lágrimas. Houve alguma mensagem que surpreendeu, assim, alguém que já não... Eu acho que eu fui inundada de carinho e recebi muitas mensagens ao longo destes meses, tanto quando anunciei como quando fui homenageada, mesmo ontem, e eu acho que não há, ou seja, não posso destacar em particular uma mensagem, porque foi tanto carinho, foram tantas pessoas que passaram pelo meu percurso e que eu senti que acabei por marcá-las de alguma maneira, que recebi milhares de mensagens de carinho e só posso agradecer a toda a gente, porque... li-as a todas, infelizmente não consegui responder a todas, mas todas elas foram recebidas da mesma forma, super especiais. Ontem contra o Racing Power foi substituído aos 80 minutos. Como é que foi aquela caminhada? Não sei se parecia eterna ou não, mas que imagens é que estão a passar na cabeça quando está a caminhar assim para a linha lateral pela última vez? Parecia uma caminhada um bocadinho mais longa que o normal. Acho que nunca antes foi substituída e senti tanta pressão nessa caminhada, mas eu acho que enquanto estava a encaminhar para a linha lateral eu estava visivelmente feliz e acho que estava a sorrir, porque me sinto com o dever cumprido e que a jornada termina e que esta fase da minha vida e que a minha carreira terminou da melhor forma possível e como eu queria que terminasse. Tinha muita gente também dentro do campo e fora do campo e nas bancadas que me dizem muito que são como família para mim e portanto eu saí feliz, senti muito o carinho das pessoas que estavam à minha volta, tanto das minhas colegas como das pessoas também da bancada. Senti as palmas, senti tudo isso e portanto saí uma pessoa feliz, realizada. Obviamente que é duro, porque é pensar que nunca mais vou fazer aquele pequeno percurso e que as rotinas vão mudar todas, mas não sei, sinto-me em paz com a decisão. Excelente, e foi aplaudida pelas rivais, não é? Sim, é verdade. É bom sinal. Não é pouco. É bom sinal. Oh, Rita, estava aqui a perguntar o que é que vai haver depois do adeus. Eu agarro-me esta pergunta, agarro-me a uma entrevista que fiz ao Nuno Gomes, que me disse que depois de se retirar do futebol ainda ia tomar banho ao ginásio porque não se sentia bem em tomar banho em casa, porque não era hábito tomar banho em casa. Então ele ia para o ginásio, tomava banho lá e só depois é que regressava a casa. Esse é mesmo o modus operandi de um futebolista normal? Como é que é o teu? Ou como é que vai ser o teu? Sim, eu acho que sim, ou seja, eu ainda não parei um bocadinho para pensar que depois de hoje, que foi o último treino, que as rotinas vão mudar por completo. Ou seja, eu, obviamente que fiz todo este processo de terminar a carreira foi lento, na medida em que eu anunciei cedo, anunciei em março e apenas terminei definitivamente em maio, mas eu acho que agora vai ser um período de férias, era o período de férias normal de um jogador e na nossa equipa também, e quando regressarmos para a pré-época eu acho que aí vai ser um momento um bocadinho mais duro e eu vou ter que também passar por este processo que faz parte.
Eu acho que aliás, o que eu fiz, mesmo antes de terminar a carreira, foi colocar pequenos objetivos individuais a nível desportivo para poder manter-me motivada para continuar não sei, a sentir-me atleta, que eu acho que isso é extremamente importante, mas percebo perfeitamente o que é que o Nuno Gomes sentia. Provavelmente não tomarei banho no ginásio, mas se calhar em outros sítios, para poder continuar a sentir-me atleta, porque acho que vai ser um processo é sempre um processo difícil para qualquer jogador de futebol que termina a sua carreira. Passamos aqui uma fase assim de luto, diríamos. E já falou que está em paz, mas resta-me perguntar, a Rita só tem 32 anos, não é? E hoje em dia há toda uma possibilidade de prolongar a carreira. Porquê a decisão agora? O que é que se sente? Porquê é que não quis continuar? Seja no Sporting ou no outro clube, eventualmente, não sei. É curioso que, ou seja, muita gente também me faz essa pergunta, porque é tão cedo, 32 anos, obviamente, aos dias de hoje, e principalmente como está o futebol e a forma como nós temos a capacidade de nos cuidar até mais tarde e ter uma longevidade maior. Porque é tão cedo, mas eu senti que foi no momento certo, na medida em que fisicamente eu sinto-me muito bem, mas estava um bocadinho cansada também do futebol, estava um bocadinho cansada de todo este processo. Eu sempre disse que o meu sonho, ou o meu grande sonho, desde há uns bons anos para cá, é terminar a carreira no Sporting e ser lembrada essencialmente como uma grande pessoa, muito mais do que uma grande jogadora. E eu senti, obviamente, que nestes últimos, se calhar, 2, 3 anos, que não estava a ter tantos minutos, que apesar de continuar a sentir-me feliz e estar no sítio onde eu queria estar, que obviamente, se calhar, não me sentia tão realizada profissionalmente. E eu acho que por outro lado, quis sair bem, quis sair da melhor forma possível. Tive a possibilidade de ser capitã este ano e acho que termina um ciclo quando eu senti que devia terminar. Até porque... eu acho que há muita vida depois do futebol e quero também aproveitá-la, quero fazer outras coisas, quero trabalhar em outras coisas, quero ajudar outras pessoas e, portanto, senti no início desta temporada que se calhar esta iria ser a última e pronto, e ao longo da época fui também cimentando essa ideia e percebi que sim, que era mesmo isso que eu queria e pronto. Já lá vamos ao que vem aí, mas há sempre aquela coisa de jogadores, falam, ainda hoje o Pizzi referiu isso quando anunciou também a despedida, dos relevados, que jogaram com dores, que há muitos sacrifícios, depois é que vamos sabendo, não é? Nós somos um bocado implacáveis, estou a falar da sociedade, não é? Implacáveis com os jogadores, como se tivessem que estar sempre perfeitos ao domingo e por magia correm sempre o mesmo, ou estão sempre bem dispostos para jogar, ou confiantes. Que tipo de mazelas é que há assim no dia-a-dia, ou que se perpetuam no tempo, ou no domingo, o que é que já sentiu, até fisicamente, que nós não sabemos e que se calhar devíamos saber mais vezes para valorizar ainda mais o jogador? Sim, eu acho que é natural que quem vê de fora, né, nós chamamos o adepto comum, que aquilo que avalia é a performance que acontece ao domingo, ao fim de semana, no dia de jogo. E é totalmente compreensível e nós, enquanto atletas e enquanto jogadores, também estamos preparados um bocadinho para essa crítica, porque realmente nós trabalhamos a semana inteira e o ano inteiro para momentos em específico, neste caso, que é o momento da competição. Mas nós, jogadores, temos uma semana inteira de preparação, temos meses de preparação para os jogos e é natural que surjam muitas mazelas. Já joguei com pés torcidos, ombros fora do sítio, já joguei com joelhos a doer, músculos rasgados. Portanto, há muita coisa que acontece no nosso dia-a-dia que nós tentamos, obviamente, porque queremos jogar e queremos estar sempre a 100% fisicamente, mas eu acho que é difícil um atleta estar a 100% fisicamente, ou é muito complicado, porque é natural, nós damos muita carga ao corpo, às vezes pouco descanso, muitas das vezes temos jogos a meio da semana e ao fim de semana. E o stress? E o stress. E para quem conhece o futebol sabe que é uma modalidade extremamente exigente a nível físico e, portanto, para recuperar não é fácil e cada vez mais também a nível mental, não só pela pressão que é colocada de quem está de fora, de quem vê, do adepto, mas também pela pressão que é colocada pelo próprio clube, porque jogar num Sporting Clube Portugal é extraordinário, mas vem com responsabilidade acrescida e essa responsabilidade traz pressão e no meu caso, ainda bem que tive durante 10 anos essa pressão ótima de poder jogar no Sporting Clube Portugal, mas é óbvio que tudo isso combina em stress, em fatores que nós temos que ir gerindo no dia-a-dia e que muitas das vezes ao domingo não estamos a 100%, não estamos frescos, mas temos que ir lá para dentro de qualquer das formas. Rita, deixa-me só colocar aqui uma questão sobre, falaste de stress, mas eu vou falar da antítese do stress, que é, marcaste um gol no Jamor na final da taça, pelo Boa Vista, não é? Fiz uma assistência, fiz assistência. Foi assistência? Foi assistência. Okay,
Ok. Que alegria é que dá a uma jogadora estar no Jamor, rodeado da família e amigos, e ouvir esse apoio incondicional e levantar a taça. E tu levantaste pelo Boa Vista e pelo Sporting. Exatamente, eu levantei a taça 4 vezes, sou mesmo uma privilegiada. Não, mas é extraordinário. Eu acho que os segundos que vêm a seguir a fazer um golo, a fazer uma assistência, é um êxtase brutal de adrenalina. Uma pessoa nem se lembra se está magoada, se teve um dia mau, se está chateada com alguém, passa tudo ao lado, porque aqueles segundos seguintes é uma sensação extraordinária e eu dizia isso, que era, eu não sei se voltarei a sentir essa adrenalina em alguma coisa que faça na minha vida. Isso assustava-me. Quando eu pensava em deixar de jogar, eu pensava assim, mas será que há alguma coisa que me irá preencher quanto a alegria de fazer um gol, por exemplo? É tão bom, ou seja, há ali um momento de um êxtase tão grande e um entusiasmo tão grande, porque para além de ser um momento nosso, é um momento da equipa, do grupo, do clube, dos adeptos. Portanto, há aqui tanta gente envolvida que fica em êxtase com aquilo que acabou de acontecer, que eu pensei assim, mas será que vai haver alguma coisa que me preencha tanto? Mas, ou seja, nesses momentos ninguém se lembra do que está para trás, nada, zero. E essa coisa de ser capitã, que é que, enfim, não é o que é que muda, porque eu presumo que estes anos todos de casa já seja uma abraçadeira, nem que seja invisível, não é? Sim. Mas que tipo de responsabilidade é que tem, assim, uma jogadora da casa, que tem que receber jovens, ou que tem que encaminhar certos valores, ou pelo menos falar do que é o futebol profissional, porque ainda já parece bem implementado, mas não estamos bem aí, e já lá vamos falar sobre isso. Mas como é que é como jogadora que já sabe umas coisas da coisa? Eu acho que não muda nada e muda tudo, na medida em que tudo aquilo que nós fazemos dentro e fora de campo é um mote para toda a gente que está a seguir a nós, e não vou dizer abaixo porque todas nós estamos exatamente no mesmo patamar, mas todas as jogadoras, sejam as mais velhas, sejam as mais jovens, acabam por olhar para o capitão e a capitã como a figura máxima da equipa, e aquilo que nós fazemos representa aquilo que o grupo em si poderá ter como standard para fazer. Portanto, nós temos uma responsabilidade acrescida, não só porque representamos e somos a cara, por assim dizer, do clube, mas somos também a cara do grupo. Somos nós que temos que incutir os valores certos e tentar trazer um bocadinho desse peso de responsabilidade também para elas, tanto para as mais jovens como para as outras jogadoras mais velhas, e portanto eu acho que acaba por mudar um bocadinho o paradigma todo, que é elas vão olhar para aquilo que eu digo, para aquilo que eu faço também, e portanto a partir daí eu tenho que ser muito mais consciente sobre todas as coisas que eu faço diariamente para as contagiar a nível positivo e para ser uma líder pelo exemplo, essencialmente, muito mais por aquilo que eu possa dizer no balneário, que é, malta, vamos lá, temos que treinar bem. Se eu não chegar lá ao campo e não treinar bem, elas provavelmente vão estar um bocadinho nessa onda. Portanto, aquilo que eu acho é que liderar pelo exemplo é a melhor forma de nós conseguirmos ser capazes de liderar. Muito bem. Rita, só uma questão em relação ao teu passado mais antigo de todos, é como é que nasceu essa paixão do futebol? É familiar? É tua? É de amigas? Como é que cresceu já agora? É totalmente minha, na verdade. Eu felizmente, os meus pais sempre me incentivaram a praticar desporto e colocaram-me em todos os desportos que havia para eu experimentar tudo, mas nenhum era particularmente bom ou muito fanático do futebol. Mas a paixão vem minha, desde miúda, que adorava jogar futebol. Não foi o primeiro desporto que eu pratiquei ténis desde muito nova, mas eu sempre adorei jogar. O meu irmão levava-me muito para a rua para jogarmos, portanto eu aproveitei muito a minha infância nesse sentido, mas não se falava de futebol feminino no geral, e portanto eu nem sequer sabia que eu podia jogar com rapazes, nem sequer sabia que havia equipas de futebol feminino, e portanto só ali perto dos 10, 11 anos é que eu comecei a ganhar consciência e a dizer, pá, gostava muito de experimentar isto, porque acho que até tenho algum jeito para a coisa. Mas como havia tão pouca informação, era muito difícil para mim e mesmo para os meus pais que não viam o futebol feminino como uma modalidade praticamente. O futebol era visto ainda como uma modalidade muito masculina, por assim dizer, e portanto só quando no colégio onde eu estudava abriram uma equipa feminina é que eu disse, ok, o meu irmão disse-me, olha, abriu uma equipa, bora, vamos experimentar, e lá fui eu.
E há muitas jogadoras que começaram em equipas masculinas, não é? Muitas mesmo. Sim, principalmente da minha geração. Começaram todas a jogar com rapazes e depois, na idade em que já não podiam jogar com rapazes, acabaram por fazer essa mudança para o futebol feminino. A tal frase que eu usei no início de futebol não é só sobre futebol, era da Rita, não é? Naquele vídeo de despedida. Sim. Falava nas pessoas. Eu queria lhe perguntar o que é que o futebol lhe ensinou sobre as pessoas. E pode ser bom, não é? Mas também pode ser o outro lado. O que é que o futebol no dia a dia pode revelar sobre as pessoas? O futebol revela o melhor e o pior das pessoas, na verdade, porque eu acho que a alta competição, no geral, cada um acaba por, apesar de ser um desporto coletivo, cada um tem que olhar um bocadinho por si. E, portanto, isto do olhar por si tem muito que se lhe diga, não é? Portanto, as pessoas acabam por querer chegar ao topo, muitas das vezes, da forma que tiver que ser, e pelo meio têm que pisar outras pessoas. E feliz ou infelizmente, felizmente no meu caso eu não sou assim, obviamente que eu tenho sempre muito em conta quem está à minha volta, mas também já apanhei muitas pessoas egoístas, muitas pessoas que se calhar querem chegar ao topo da forma que tiver que ser, mas por outro lado também vi o melhor lado das pessoas, este companheirismo que existe no futebol e nestas modalidades coletivas é extraordinário. Eu acho que todas as crianças deveriam praticar uma modalidade coletiva exatamente por isto, porque aprendemos muito o que é partilhar, sentido comum, estar todos a lutar por um objetivo em comum. É muito, muito, muito bom de se ver, é muito bonito. Eu acho que as pessoas agarram-se muito umas às outras. Acho que quando há um sentido de equipa grande, a forma como nós ganhamos é muito melhor e o sabor da vitória é muito maior do que quando cada um está ali um bocadinho por si. Portanto, eu digo sempre, levo do futebol e da vida, obviamente, as pessoas, porque levo muitas pessoas boas. Tentei sempre que quem passou pelo meu percurso se sentisse um bocadinho melhor sempre que estava perto de mim. Acho que, em parte, consegui fazê-lo com muita gente e por isso é que também, na hora da despedida, me senti tão acarinhada, porque acho que houve muita gente que se sentiu acarinhada por mim ao longo do percurso e, portanto, quiseram também manifestar esse carinho no momento da saída e, portanto, acho que essa foi, de longe, a minha maior vitória no futebol. E Rita, o Hugo também falou no início do teu jeito de ser imigrante em Espanha, no Atlético de Madrid. Como é que foi essa aventura e porquê é que foi o Atlético de Madrid? E ganhaste uma taça da rainha, não é verdade? É verdade, uma Copa de la Reina, como eles dizem. Exatamente. Essa aventura começou na altura quando eu tinha 18 anos, não se falava tanto de agentes no futebol feminino e, portanto, nós pensávamos assim, bom, nós temos que nos chafar e temos que encontrar formas aqui de ir para o estrangeiro, porque eu percebi depois do Euro em 2012 que havia muito futebol para além de Portugal e que eu queria um bocadinho mais. E em Portugal ainda estávamos muito atrasados, treinámos 3 vezes por semana, havia pouco compromisso por parte das atletas e eu sentia que queria um bocadinho mais. Então eu fui treinar ao Atlético de Madrid no final dessa temporada, em 2012, aliás, 2013, que não foi logo o ano em que eu fui para Madrid, fui lá treinar durante 2 semanas. Gostei muito, eles na altura disseram que já tinham fechado o plantel, mas que no ano a seguir me iriam ligar caso houvesse essa possibilidade. E no ano a seguir efetivamente ligaram-me, disseram para eu ir lá fazer mais uns treinos, porque na altura funcionava assim, também não havia vídeos, os jogos não eram gravados, não passavam na televisão, portanto havia muito pouca informação sobre as jogadoras e a forma que havia de ver as jogadoras era exatamente assim, olha, vem cá treinar e logo vemos. Eu voltei a ir lá treinar, eles disseram, gostaram muito, estavam muito satisfeitos e portanto ligaram-me e disseram, olha, nós gostávamos muito de contar contigo e para mim era um sonho, viver em Madrid, no Atlético de Madrid, um clube com história. A Espanha era um país que estava muito mais desenvolvido, aliás, no Euro de 2012 nós tínhamos perdido exatamente contra a Espanha. Exatamente. E não era uma Espanha qualquer, era uma super Espanha de Aléxias, Virgínias, Amandas, ou seja, muitas jogadoras com muita qualidade que eu admirava e portanto eu disse, eu acho que este é o sítio perfeito para eu dar um passo, mas a verdade é que dei um passo gigantesco. Eu achava na altura que tinha saído preparada, mas eu não estava nada preparada para o que aí vinha. De todo. Porque passei do 8 ao 80. A nível de intensidade era uma diferença gigante. Nós treinámos 4 vezes por semana, mas num ritmo altíssimo. Altíssimo. Eu não estava preparada para aquilo. A intensidade que eu tinha no Boa Vista não se assemelhava nem de perto nem de longe àquilo que acontecia em Espanha. E depois todos os jogos eram extremamente competitivos. Havia muitas jogadoras com imensa qualidade e eu acho que Portugal ainda não estava a 1/10 daquilo que poderia ser Espanha. E portanto eu tive ali um choque de realidade grande. Passei uma pré-época destruída. Fisicamente eu estava
no chão completamente, mas foi muito giro, foi muito desafiante. Acho que obriguei-me a sair da minha zona de conforto. Era a primeira vez também que saía de casa, que estava ali, estava muito debaixo das asas dos meus pais e de repente, não é? Era uma mulher independente e portanto também foi muito positivo nessa medida em que consegui ter um bocadinho o meu espaço. E depois, a nível de campo, foi um ano muito desafiante. Também estava a estudar porque a minha mãe pediu como condição para eu ir para Madrid: olha, não deixes de estudar, não queríamos que tu perdesses esse foco. Então, entre estudar, jogar, pronto, foi um desafio. E o que é que estava a estudar já agora? E deu. Pois já agora, boa. Estava a estudar, estava a fazer o TAFAD, na altura chamava-se TAFAD, que era técnico de atividade e exercício físico, porque eles para fazer... eu já estava na universidade na altura, mas eles para fazerem a equivalência era um filme gigante entre Portugal e Espanha, e portanto eu decidi ir fazer um curso técnico de 2 anos e pronto. Mas também me ajudou muito com o espanhol, tanto a escrever como a falar, portanto foi um win-win. Rui, Não, a minha pergunta tinha a ver com o Atlético Madrid masculino. Se deu para conhecer alguém? Que Atlético Madrid era esse? Deu. Já era o do Diego Simeone? Era o Atlético Madrid do Diogo Simeone. E portanto, na altura nós ainda nos cruzámos bastantes vezes com eles, porque nós treinámos todos na cidade desportiva de Majadahonda. Hoje em dia eles já treinam em outro sítio, mas treinámos todos na cidade desportiva ali em Majadahonda. E apesar de nós treinarmos à noite, sempre que havia momentos em que nós treinávamos durante o dia, principalmente ali na altura da pré-época, nós cruzávamos com eles e fomos assistir a muitos jogos também na altura na Vicente Calderón, o antigo estádio do Atlético de Madrid. Claro. Assistimos a muitos jogos no camarote e portanto havia ali uma comunicação muito saudável entre departamentos que também foi bom, não é? Acabei por estar um bocadinho com ele, com eles todos. Acabei por... tinha uma camisola do Oliver Torres, que depois acabou por ir na altura para o Porto, mas ele estava no Atlético de Madrid. Mas foi giro. Deu para conhecer outras realidades. E diz-me uma coisa, ainda voltando à tua infância, também ias aos estádios do futebol ver jogos? E que estádios é que ias? Eu não ia muito, na altura, o meu pai, quando eu nasci, fez-me logo sócia do Sporting. E eu ainda cheguei a ir ver alguns jogos a Alvalade, também vi alguns jogos no Dragão, mas por acaso eu não frequentava assim tantos estádios. Depois também vi muitos jogos do Boa Vista, quando estava a jogar no Boa Vista. Acabei por ir muitas vezes ao estádio do Bessa, porque gostava do ambiente, mas eu acho que me sobrava tão pouco tempo para o fazer, que eu estava sempre a mil, tinha tanta coisa, e na altura que eu estava a jogar futebol ainda estive a jogar ténis durante um tempo, portanto tinha ali tanta coisa na minha agenda que acabei por não ir assim tantas vezes ao estádio quanto aquelas que se calhar gostaria. para quem viu tantas vezes o Boa Vista, deve ser penoso ver o que está a acontecer agora, ou não? É muito triste. Aliás, na altura em que o Boa Vista feminino desceu de divisão, para mim foi dos dias mais duros que eu passei, porque eu sentia muito aquele clube. Para mim foi o meu clube de formação. Ganhei o último título que o Boa Vista ganhou e provavelmente irá ganhar durante, infelizmente, muitos anos. E portanto ver um bocadinho um clube com tanta história e com tanto potencial, porque eu estive ali dentro e percebi que era um clube tão especial, que tinha uma mística tão grande, que ver aquilo que está a acontecer, para quem passou por lá, é extremamente difícil e é triste, e sinto muito pelos adeptos e pelas pessoas que lutaram tanto pelo futebol no Boa Vista mesmo. É um gigante mesmo. E foi a ida à seleção é quando estava no Boa Vista? É quando estava no Boa Vista. Isso é admirável, exatamente. não é? Sim. Na altura não havia seleções de formação a não ser a seleção sub-19, e portanto eu com 15 anos fui chamada à seleção sub-19. Foi no final do meu primeiro ano pelo Boa Vista, que foi um ano muito positivo. Foi quando nós fomos também à minha primeira final da Taça de Portugal, que foi precisamente a primeira final da Taça de sempre no estádio do Jamor. Perdi 6-0, mas essa parte não importa. Mas depois disso foi a minha primeira chamada à seleção. Portanto foi um sítio muito especial para mim, porque tenho muitas memórias boas. Há bocado falamos nessa relação, onde é que estamos em relação à Espanha. Quando estava em Madrid e estava a pensar um bocadinho nisso. Passado este tempo todo, onde é que estamos agora em relação à Espanha e quão para a frente andamos? Andámos muito para a frente. Eu acho que
nós andámos 50 anos para a frente, ou seja, é uma pena que tenha havido um interrógano tão grande naquilo que é o futebol em Portugal e se tenha parado de apostar durante alguns anos, tenha havido ali uma pausa naquilo que eram as seleções femininas, porque acaba por atrasar também o desenvolvimento do futebol em Portugal, mas nós demos um salto gigante nestes últimos 10 anos, desde o dia em que os clubes grandes também decidiram apostar, em que eu entrei, por exemplo, no Sporting, ao dia de hoje é um futebol totalmente diferente, ainda esteja também muito longe daquilo que é o futebol em Espanha. Mas é natural, porque se o futebol em Espanha já estava 50 ou 60 anos à nossa frente, não deixa de estar à nossa frente, apesar de estarmos ligeiramente mais perto. Portanto, a intensidade ainda não é a mesma, o profissionalismo, até porque a Liga em Espanha é profissional, ainda não é a mesma. Os adeptos, a forma como se calhar vivem o futebol em Espanha, nós podemos ver pelo excelente exemplo que é o Barcelona, pelo excelente projeto que tem, nós ainda estamos um bocadinho longe, e mesmo a nível de competições europeias, apesar de já termos tido boas réplicas do Benfica na Liga dos Campeões e mesmo do Sporting este ano na Liga Europa, que não é bem uma Liga Europa. E o ano passado com o Real Madrid podia ter dado... Exatamente, foram jogos muito competitivos, ou seja, já estamos um bocadinho mais perto, mas ao mesmo tempo ainda estamos aqui. Porquê? Essencialmente porque muitas das boas jogadoras que vêm parar à Liga Portuguesa acabam por sair muito rapidamente. Nós temos casos como Olivia Smith, um caso muito óbvio daquilo que é um talento extraordinário que chega a Portugal e chega ao Sporting Clube Portugal, durou um ano e ao dia de hoje está no Arsenal, um dos melhores clubes do mundo, e é uma das melhores jogadoras, e vai ser uma das melhores jogadoras do mundo. Portanto, muito do talento que nós vamos buscar, e temos que ir buscar jovem, porque não é fácil também atrair uma jogadora de 25 anos no auge da sua carreira com muita qualidade para o nosso campeonato. Portanto, nós apostamos muito naquilo que é a jogadora jovem, mas infelizmente a jogadora jovem também se calhar vê Portugal como uma passagem para outros campeonatos. É bom para nós por um lado, porque abre portas, mas é difícil, ou está a ser difícil, reter o talento aqui nesta liga. Olivia Smith, que se tornou a jogadora mais cara, não é? A transferência mais cara do mundo do futebol. Não sei se ainda é, teria que confirmar. Mas Rita, então, faz falta isso tudo e reter talento, mas em termos de organizações, de oportunidades, está num bom caminho ou não o futebol feminino? É que há muitas vozes a dizer que há aqui uma travagem, que é aquele espírito de parecer uma revolução imparável, que já não estamos aí. Eu e vê-se acho muita gente desanimada até. É que eu acho que é difícil, ou seja, num país como Portugal, haver uma revolução imparável, na medida em que financeiramente, infelizmente, os clubes não têm um conforto assim tão grande para poder proporcionar oportunidades às atletas, as oportunidades que nós merecemos. E oportunidades, eu falo em bons balneários, bons campos, bons horários para treinar e um salário base para toda a gente. E nós, infelizmente, não temos um número de clubes suficiente capaz de sustentar aquilo que é o que nós precisamos para dar a esta liga um salto gigante. Se nós conseguíssemos ter 12 clubes com muita qualidade e conseguissem proporcionar oportunidades, tanto financeiras como a nível desportivo, para as atletas, nós iríamos fazer crescer a liga de uma forma muito superior àquela que nós conseguimos ao dia de hoje. E infelizmente o que nós vemos é projetos bons num ano a terminarem no ano a seguir, projetos bons a infelizmente não terem dinheiro para sustentar, e portanto nós vivemos aqui um bocadinho daquilo que é a saga do futebol masculino, a capacidade que os clubes no futebol masculino têm de ter mais ou menos dinheiro, ou estarem mais equilibrados financeiramente ou menos equilibrados, e portanto vivemos um bocadinho nisto. E os clubes chamados grandes, imaginemos o Benfica, o Sporting de Braga e agora o Futebol Clube do Porto, acabam por investir, mas chegam a um ponto em que percebem que se calhar o investimento não precisa de ser tão alto porque não está a ser acompanhado. E é uma pena, porque depois acabamos por... Os clubes dizem, ok, não há essa necessidade, mesmo que queiram competir na Liga dos Campeões, também se calhar não vamos estar aqui a apostar 3, 4, 5, 6 milhões, porque também não é sustentável, e portanto andamos um bocadinho aqui nisto. E não é fácil de gerir e não é fácil de encontrar aqui um equilíbrio. Eu acho que o que tem também sustentado é que há mais talento, ou está a aparecer mais jogadoras, há mais matéria-prima, há escalões de formação que formam jogadoras com qualidade, que quando saem, por exemplo, jogadoras que são formadas no Sporting e saem para outros clubes na Liga BPI, vão dar qualidade à Liga, porque são jogadoras com muita qualidade e com boas formações. E, portanto, acabam por segurar aqui um bocadinho o standard
da Liga, mas não o suficiente para nós termos uma Liga extremamente competitiva e que nos permita crescer a todos da forma que nós se calhar gostaríamos. Por isso é que se calhar o salto que nós tivemos nos primeiros anos foi gigante, parecia imparável e agora parece que está a equilibrar um bocadinho mais. Certo, VAR, ainda... Enfim, há uns anos tínhamos sintéticos esburacados, não é? Estamos a falar da primeira divisão, é quase uma falta de respeito para com as jogadoras. Depois há aquela coisa, lá está sempre premente e presente essa diferença com os homens, que é na Liga 3 tinha que haver relevados naturais, portanto na terceira divisão nos homens tinha que haver, na primeira divisão feminina sintéticos esburacados. Ok, há um caminho, mas há aqui uma grande diferença, não é? Parece que está sempre com o travão de mão puxado ou não, o nosso futebol feminino. Lembro perfeitamente de ser o Sub-19, acompanhei muito bem no jornal e lembro-me das jogadoras, algumas jogadoras, e alguma delas até acompanho-as ainda hoje com aquela saudade de, olha, há 14 anos estavam ali, e esse percurso é bonito porque foi a primeira grande competição que me abriu os olhos. Eu lembro-me de ver um jogo com a Espanha, por exemplo, né? Que era o jogo mais importante, e achei piada começar a ir, e a partir daí começar a ir a ver jogos. Eu lembro-me de ver, por exemplo, o primeiro jogo no Estádio da Luz, entre Benfica e Sporting. Ganhou o Benfica o 2-0 ou 3-0, e lembro-me que nessa semana fui ao Cochete entrevistar a Joana Marchão, que me respondeu de uma forma, depois de um jogo com a Ovarense, um jogo de sentido único, não sei, 6-1 ou 7-1, e perguntei como é que ela esperava que ia ser o primeiro derby na Luz, e ela ficou a olhar para mim uns segundos, e depois disse, quero que seja como um livro do Saramago, sem vírgulas. E eu fiquei a olhar para ela, parado, tipo, ok, muito bem. E achei um piadão estar com ela esse tempo, e depois cultivar o gosto de ver a seleção feminina a jogar em grandes provas. E nunca mais me esqueço do ano passado, o momento futebolístico, televisivo, mais entusiasmante que eu tive, foi aquela bola ao poste de Portugal com os Estados Unidos, da capeta, não é? em que eu gritei golo. Acho que gritámos todos. E estava sozinho em casa. E de repente dei por mim a pensar, eu não faço isso pelos homens, já não me motiva isto. E pronto, e foi um momento interessante, porque depois fiquei todo o dia a pensar nisso, né? No remate ao poste e no que é que podia ter mudado, mas não interessa, porque a bola ao poste já foi um acontecimento, pelo menos sentimental para mim. E então eu percebo isso que a Rita disse bem, que é Portugal, vamos pôr, estava só nos 5%. Se calhar subiu até aos 60%, mas depois o difícil é dos 60 para os 70, não é? Sim. Porque dos 5 para os 60 a coisa faz. Eu compreendo essa dificuldade, compreendo que os clubes, não é bem compreender, mas aceito que os clubes se retraiam por causa do dinheiro, mas o que eu vejo em Portugal é um crescente aumento de talento, e nota-se isso nas grandes provas e nos jogos, e há muitos jogos em que nós, a seleção, nós adeptos da seleção feminina, já damos a vitória por garantida, falta saber por quantos. E agora na Liga das Nações é um claro exemplo disso, né? Vamos ganhar, mas por quantos? 2, 3? E a coisa acontece com uma facilidade muito boa, porque há 20 anos não era assim, e nos anos 80 então era impensável, empatar era uma vitória. Certo. E já agora agarro neste ponto para para perguntar à Rita, que foi treinada pela BE e pela da Alfredina, se não me engano, no Boa Vista, Sim, não é? sim. Que tipo de jogadoras, que tipo de ensinamento é que elas te deu ou vos deram? Porque de facto são pioneiras no futebol feminino português. Sim, é verdade. Aliás, e são duas treinadoras aos quais eu tenho muito carinho. Eu falo muito também da Alfredina, porque acho que me ensinou muito, na medida em que ela vivia tanto o jogo e o treino, que eu acho que ela me passou muito
essa vontade e essa mística. Eu acho que ela, obviamente que foi uma jogadora extraordinária, e tanto ela como a Bé foram jogadoras extraordinárias, e muito daquilo que elas nos passam é o conhecimento também do jogo em si, e eu acho que isso é muito importante. Obviamente que na altura em que eu fui treinada por elas, o futebol feminino estava num estado bastante diferente daquilo que está ao dia de hoje. Se calhar era um jogo um bocadinho menos tático que o que é agora, se calhar era um jogo um bocadinho menos técnico na medida em que não tínhamos tanta matéria-prima, não tínhamos tanta qualidade, e portanto o jogo era ligeiramente diferente, não deixava de ser futebol, mas eu acho que a paixão que elas me incutiram e a forma como elas me incutiram a ver o jogo foi tão única e tão especial. Eu com a Dina, com a Alfredina, pronto, eu estava sempre a 1000, ou seja, eu estava sempre a 1000, e não me esqueço, foi ela que me ensinou a bater livros, e até ao dia de hoje eu bato livros exatamente da forma que ela me ensinou no dia 1, portanto ficaram coisas muito boas, com pessoas que deram muito ao futebol feminino e aos quais eu respeito muito, e tenho por um lado pena que não tenham conseguido apanhar se calhar um desenvolvimento como aquele que eu apanhei, e ter a sorte de ser profissional desta modalidade, mas aquilo que elas fizeram e continuam a fazer pelo futebol feminino é extraordinário. Sim, a Alfredina que esteve na equipa, na seleção que se estreou em 81 em Le Mans, em França. Extraordinária jogadora. Certo, até estava no cartaz, acho eu, do jogo, e está ali um gesto técnico maravilhoso. Bom, depois eu mostro-te. Falámos de treinadoras já agora vou tocar na ferida, porque quem vê de fora acho que faz alguma confusão, porque é que não há treinadoras na liga, porque é que há tantos homens, e não é que seja um problema, mas ao contrário não acontece. Portanto, vamos fazer assim a pergunta: porque é que não há mais mulheres treinadoras a treinar na liga? Precisamos de provavelmente formar mais mulheres, que eu acho que vem aí uma fornada boa. Acho que sim, acho que vem aí fornada de mulheres que querem treinar, mulheres que querem trazer coisas boas ao futebol feminino. Aliás, eu acho que a mulher tem qualidade para treinar, seja futebol feminino, seja futebol masculino, portanto, a mim não me faz confusão ser um treinador homem ou ser uma treinadora mulher. Eu gostava de ver mais mulheres no geral a treinar futebol, porque acho que seria benéfico para nós. Mas eu acredito que venha aí uma fornada boa, e acho que há muita gente que vai deixar, da minha geração também, que vai acabar por deixar o futebol e vai querer também envergar um bocadinho por essa via, porque tem um conhecimento muito grande do jogo, tem um conhecimento daquilo que são as necessidades do futebol feminino muito grande, e eu acho que isso é importante. A Rita despediu-se no dia em que Marie-Louise conseguiu a primeira vitória no União de Berlim. Como é que a Rita olha para isso? Parece um bocado de ficção científica? Acha que um dia vamos para aí? Eu espero que sim, ou seja, nós temos que fazer ainda notícia de ser a primeira mulher nesses palcos. Dá-me pena por um lado, porque estamos em 2026 e há tanta qualidade, ou seja, as mulheres têm tanta qualidade a ver o jogo, a treinar como o homem. Portanto, é uma pena por um lado de nós temos que fazer ainda notícia em relação a isso, mas eu quero confiar e quero acreditar que as oportunidades vão ser dadas às mulheres exatamente da mesma forma que são dadas aos homens, e que nós vamos provando e comprovando da qualidade que temos e ganhando o nosso espaço, e espero que assim seja, obviamente. Há pouco diz uma coisa curiosa, que era quando a Capeta, não é? Estou ao poste, e que sofreste e grito, mandaste um berro lá em casa. Achas que, ou seja, parece que às vezes olhamos, e não é condescendência, é mesmo, acho que há uma pureza ainda no futebol feminino, que parece que querem mesmo jogar só por jogar, parece que o jogo é mais valioso. Claro que há maus jogos, como há maus jogos nos homens, não é por aí, mas quando os jogos são bons, são mesmo bons, e parece que estão só a pensar em jogar futebol. Temos que caminhemos para uma masculinização do futebol, ou seja, que o futebol se torne assim muito mais burocrático, aquela coisa, os treinadores com muita mão na massa, muitas regras, muito calculismo já. Há esse perigo, não é? Mas não quero acreditar que num futuro próximo isso aconteça, porque acredito que o jogo é tão bonito e ainda falta evoluir tanto no futebol feminino, que ainda vamos passar por uma fase ainda mais bela do que aquilo que já vimos, porque em europeus e mundiais e até Jogos Olímpicos
nós assistimos a jogos bastante competitivos e bastante... são jogos que dá gosto de ver, dá gosto de sentar e estar ali a ver e não perder pitada daquilo que é. É um ritmo que nada tem a ver com os homens, porque os homens, por exemplo, param muito mais o jogo, fazem-se muito mais à falta, há muito mais, infelizmente, malandrice. E nas mulheres o jogo é muito mais fluido, corre muito mais, há mais espaço para o tal talento de que a Rita falou há pouco. E eu já há muito tempo que noto essa evolução no futebol feminino e já entrevistei algumas jogadoras, acho que a minha primeira de todas foi a Carla Couto, quando estava na Lazio, em Roma, portanto já foi há muito tempo, e lembro-me de seguir, por exemplo, figuras internacionais como a Brigitte Prince, que era uma goleadora terrível, como a italiana a Morace, e lembro-me de acompanhar esses fenómenos, que são fenómenos que se podem comparar aos homens e até superar, porque, por exemplo, aquela questão, uma vez eu fui enganado num quiz, num bar de cerveja, não vou dizer o nome, e que a pergunta é quem ganhou mais bolas de ouro? E toda a gente era Messi e Ronaldo, não, era a Marta. Verdade. E essa piada eu fiquei com essa gravada, tipo, é verdade. E de facto a Marta, a gente vê a Marta jogar futebol e é um espanto, a gente vê o Brasil jogar futebol, a Marta, a Cristiano, a gente viu que os Estados Unidos, a Rapinoe, por exemplo, e havia uma, não me lembro, número 11, que era espetacular, Alex que era mais alta que a Rapinoe. Era Akers, não, Michelle Akers, não. Ok, Estados Unidos. Acho eu. Exatamente. Eram jogadores que, por exemplo, combinavam entre si na perfeição. Havia momentos muito mais belos do que os homens, porque um Mundial de homens, tirando do Qatar, que foi disputado a meio da época, e, portanto, os jogadores estavam no topo da forma, digamos assim, o resto têm sido mundiais muito pobres. Podem ser mundiais valiosos em termos táticos, mas em termos técnicos e de emoção, são muito baixos. O feminino, não. Joga-se no final da época e elas estão ali para competir. E é muito interessante ver isso. Rita, há esse medo ou não? Que o futebol feminino se torne menos... Pronto, se torne mais malandro. Eu acho que num futuro próximo não. Diria que o futebol é muito puro, o futebol feminino é muito puro. E isso vê-se também em treino, ou seja, nós queremos treinar. E a bola pode sair, pode haver falta, isto e aquilo. Nós não somos de grandes fitas, de grandes coisas. Acho que o futebol em si continua a ser bonito. Acho que quem vê de fora gosta também por essa pureza que existe, e eu acho que não vai mudar tão cedo. Acho que não. O Rui há pouco falou na Carla Couto, enfim, é uma histórica do 1º de dezembro. Não intriga o 1º de dezembro já não existir como futebol feminino ou não? O maior clube do nosso país. Intriga um bocadinho porque eu apanhei um 1º de dezembro extraordinário na altura. Aliás, essa primeira final da taça que eu perco no Jamor é exatamente contra o 1º de dezembro, 6-0, 4 golos da Carla Couto, portanto fez um póquer, a despedida na altura da Carla Cristina, guarda-redes, e portanto era um 1º de dezembro que tinha uma supremacia gigante naquilo que eram as outras equipas. É um bocadinho, dá pena porque são clubes históricos, da mesma forma que o Boa Vista sempre foi o clube mais antigo de futebol feminino em Portugal, e aquilo que deu ao futebol feminino, a quantidade de campeonatos que ganhou, e de repente não existir, é uma pena, mas infelizmente alguns dos projetos que hoje em dia não sejam de grandes clubes acabam por ter passagens extraordinárias e depois infelizmente acabar por não ser sustentáveis, como por exemplo o Clube Albergaria, que tem uma história enorme naquilo que é o futebol feminino, formou grandes jogadores, como é o caso da Tatiana, da Jéssica Silva, da Andrea Norton, passaram por lá jogadoras extraordinárias, e infelizmente teve também descer de divisão. Agora não sei como é que se vai acabar por subir ou não novamente à primeira divisão, mas que tem muita dificuldade em que os seus projetos tenham continuidade e acima de tudo têm dificuldade em proporcionar às atletas oportunidades que lhes permitam jogar futebol. Então como é que olha para o Torriense, para esta fase interessante do Torriense, não é? Que junta... Sim, tem um projeto muito bom, tem uma equipa técnica muito boa, tem um plantel também muito competente e, portanto, eu espero
E parece-me a mim que o Torriense tem um plano também realmente de continuar a ser esta equipa que se intromete em praticamente tudo, porque nos últimos 2 anos ganharam 3 títulos, e é de louvar, é extraordinário. E espero, para o bem do futebol feminino, que o projeto do Torriense continue a crescer desta forma. E no futebol masculino ele está Exatamente. pela promoção e está no final E da também Taça na de final da Portugal. Taça de Portugal. Admirável. Já falámos em algumas, enfim, lendas ou referências. A Rita cresceu a olhar para quem então? Seja futebol masculino ou feminino? Só olhei na altura para futebol masculino, porque não tinha grandes referências naquilo que era o futebol feminino. Quando pude ter referências do futebol feminino já foi um bocadinho mais tarde. Eu fui ver na altura a final da Liga dos Campeões, que aconteceu em Lisboa, que aconteceu no estádio do Restelo. E a minha maior referência na altura era Nadine Kessler, que jogava com o número 13, na altura era também o meu número favorito, e ela retirou-se passado pouco tempo, também com lesões no joelho. Hoje em dia é vice-presidente da UEFA, e portanto, pronto, na altura eram as minhas referências, mas quando tinha 11, 12, 13 anos, não tinha como referência ninguém que não fosse futebol masculino. Eu cresci como médio, portanto, para mim, jogar a médio, eu olhava muito para aquilo que eram os médios que existiam, Iniestas na altura, Xavi, o Busquets, Xavi Alonso. Eu adorava esses jogadores, e em Portugal eu tinha um jogador que para mim será para sempre a minha maior referência, que foi o João Moutinho, e continua a ser, porque ele ainda joga. Ainda lá anda. Ainda lá anda. Vou eu retirar-me primeiro do que o João Moutinho. Mas eu adoro o João Moutinho pela consistência que ele tem ao dia de hoje, e que teve sempre para trás. Eu acho que nós nunca dissemos que o João Moutinho teve um jogo menos bom. Era impressionante. Aquilo é um relógio suíço. Portanto, eu gosto muito dele nesse sentido, porque eu acho que no futebol, e para mim que estive lá durante também muitos anos, o difícil é nós sermos constantemente um 8-9. Sermos um 10 de vez em quando não é uma tarefa assim tão difícil. Termos grandes jogos de vez em quando. Agora, termos bons jogos consistentemente, e não precisam de ser aqui, mas serem jogos 8-9, para mim isso é outra coisa. O Moutinho, há um jornalista do Expresso, que é o Pedro Barata, que diz uma frase do Moutinho que é maravilhosa, que ele está a jogar o mesmo jogo desde que começou a carreira. Exatamente. É de louvar. E depois há o caráter, né? Eu acho que ele falha um penalti na semifinal do Euro 2012. Sim. E depois em 2016 vai bater o penalti. Anda a bater. Chamou o senhor capitão. Enfim, Rita, assim uma coisa mais pessoal, ouviu coisas feias ou não nesta trajetória toda? Eu acho que... Ou seja, que tenham realmente magoado numa de... Há miúdos, há raparigas que querem ser jogadoras ou que podiam ser, e de repente há esta hostilidade. Eu acho que eu admiro, por um lado, eu ter chegado a ser jogador profissional de futebol, porque cresci se calhar um bocadinho num meio que tinha tudo para não ser. Estudava num colégio não era particularmente bem visto o futebol feminino. Disseram muitas vezes, mas tu és uma menina tão, tão bonita, tão isto, tão aquilo para jogar futebol, coisas desse género. Mas eu acho que tinha tanta personalidade e sabia tão bem aquilo que queria, que sinceramente não me magoava minimamente que as pessoas achassem que não era um desporto para mulheres. Mesmo os meus pais numa fase inicial tiveram alguma dificuldade em deixar que isto realmente fosse um sonho. O ir para Madrid, o meu pai incentivou-me muito a ir. A minha mãe estava muito mais reticente, porque dizia, mas o que é que tu estás a fazer à tua vida, não é? Porque na altura eu não ia ser propriamente profissional, ia ser semi-profissional. Certo. Portanto, o que é que tu estás a fazer à tua vida, onde é que tu vais, os estudos, isto e aquilo. E eu acho que nunca liguei muito a essas críticas. Eu sempre soube aquilo que queria e a paixão que tinha. A mim magoou muito mais, por exemplo, se calhar ter feedbacks negativos às vezes de treinadores, do que propriamente das pessoas à minha volta que achavam que jogar futebol era mais ou menos bem visto. Isso a mim nunca me chocou muito, sinceramente. Então, e que peso é que tem a família nesta trajetória toda? Naquele vídeo menciona 2 tios. Quão importante foram eles? E se quiser contar brevemente, se não for demasiado íntimo. Eu acho que, obviamente, que a família é e será sempre o mais importante para nós, e portanto na minha vida também tem um peso extremamente importante, e na minha trajetória também, porque eu comecei a jogar, os meus pais estavam um bocadinho reticentes,
mas nunca se opuseram. Quando eu fui para Madrid, o meu pai foi o maior incentivador disso. Aliás, eu não poderia ter estado em Madrid se não fosse também com um bocadinho com a ajuda financeira deles, porque não conseguia sozinha fazê-lo, por aquilo que na altura se recebia, que era muito simbólico. E no fundo eu acho que eles apoiaram um bocadinho todas as loucuras que eu queria ir fazendo, sem saber exatamente onde é que isto ia parar, e também nunca me cortaram as pernas e portanto estiveram sempre ao meu lado. Os meus tios, infelizmente, o meu tio faleceu em 2016 e o meu outro tio faleceu em 2026, este ano, em fevereiro. E eram pessoas extremamente importantes naquilo que sempre foi o meu percurso enquanto pessoa, mas também enquanto atleta, porque o meu tio que faleceu agora em fevereiro, além de ser um sportinguista ferrenho, era um tio muito babado, e acho que toda a gente na vida dele, que eu conhecia ou não conhecia, sabia da sobrinha que jogava no Sporting, e não havia nada mais importante para ele do que isso. E portanto é óbvio que perder alguém tem sempre um impacto muito grande nas nossas vidas, mas perder pessoas que nos dizem tanto. E fico muito triste porque ele não pôde ver o final de carreira que eu tive, não pôde me ver a ser homenageada no estádio de Alvalade. Eu acho que isso teve um significado muito grande e teria um significado muito grande para toda a família, mas pronto, cá estou eu na mesma para homenageá-los de outra forma. Muito bem. Tovar, entra quando quiseres, vamos entrando na reta final. Rita, o que é que vem aí? Eu só me lembrei de um outro jogo mítico, que foi o gol da Andrea Norton no play-off na Roménia. Sim. Após prolongamento, lembro perfeitamente de estar em casa e de vibrar também, e de sentir Portugalidade dentro de mim, que é uma coisa que às vezes nem acontece com muita frequência, mas no futebol feminino é muito interessante. E aqui foi um gol, não foi uma bola oposta. Sim. Isso antes do primeiro europeu, não é? É isso? Sim, 2017. Exatamente. Foi no Restelo depois também o jogo cá. Eu acho que o apuramento foi lá, foi na Roménia. Não, é lá, é na Roménia. Exatamente. É na Roménia. O segundo jogo acontece lá e a Andrea faz o gol Ok. na O gol. Roménia. Certo, eu vi a primeira mão. Então. Espetacular. Yeah. Rui, vai aproveitando, se quiseres meter. Queria perguntar à Rita o que é que vem aí. Eu não sei se a Rita está já na formação do Sporting ou não, já dá treinos ou... Eu estive ligada à formação na época 21-22 como preparadora física, porque eu estive a fazer na altura um estágio da faculdade e portanto acabei por estar em contacto com a equipa B no polo universitário durante essa época, e treinei muitas das jogadoras que hoje em dia estavam a jogar comigo, que é uma coisa curiosa. Acabei por conhecê-las também um bocadinho melhor, o que me ajudou também depois nesta fase de transição delas para a equipa A, porque tinham também ali alguém que se calhar já estava próximo e já sabia muito bem aquilo que elas são enquanto jogadoras, mas sobretudo também enquanto personalidade e a forma como eu os podia ajudar. E portanto estive ligada à formação nessa altura. Entretanto saí, também estava dedicada a 100% àquilo que era o futebol, e porque quis dar também esses últimos anos, quis-me dedicar a full. É isso. E agora, o que é que imagina? Eu vejo comentários ao vídeo de despedida, dizem que comunica muito bem, que podia trabalhar numa... Acho que é uma ótima possibilidade. Acho que a comunicação vai ser uma das áreas que eu vou estar, porque gosto de comunicar e acima de tudo gosto de falar sobre futebol. Gosto de falar sobre a modalidade, não só sobre o feminino, mas também sobre o masculino, e eu acredito que é importante também nós mulheres ganharmos um bocadinho de espaço nessa área, e eu acho que quanto mais nós conseguirmos transmitir ao telespectador da qualidade que existe na mulher a nível do saber do jogo, também mais respeito vamos conquistando, e portanto eu quero também conquistar um bocadinho o lugar da mulher nesse sentido. E por outro lado também espero poder ajudar a desenvolver um bocadinho aquilo que é o futebol feminino, espero poder estar ligada a essa área. Espero também, quem sabe um dia ou não, treinar, não sei, vamos ver. E como jogadora gostava de treinar? Desculpa, Eduardo, só esta pergunta. Na boa. Sim. Gostava de treinar como jogadora ou não? Eu adorava. Sim, aliás, ainda vou dizer eu adoro, porque pronto, eu hoje, portanto eu acho que ainda é justo dizer, eu adoro treinar. Eu sempre adorei treinar, porque o momento do treino para mim é sempre o mais especial da semana, obviamente depois é o jogo, mas eu acho que não há jogo sem treino, e portanto tudo aquilo que nós fazemos em jogo, em treino, acabamos por replicar em jogo, e portanto eu sempre adorei aprender, sempre tive muita sede de aprender, tivesse 20 anos, tivesse 30 ou 32, como tenho agora, e portanto eu sempre adorei treinar.
Tu falaste há pouco da Alfredina, ensinar-te a marcar livros. Que outras treinadoras te marcaram nesse sentido de ensinar uma coisa do primeiro dia até ao último? Eu acho que, ou seja, eu sou uma pessoa extremamente grata por todas as pessoas que passaram pela minha vida e também pelos treinadores, portanto, eu acho que todos eles tiveram um papel importante e especial naquilo que é o meu percurso enquanto atleta e enquanto pessoa, portanto, para mim, todos eles tiveram a sua importância. A professora Marisa Gomes, que eu tive na seleção sub-19, em conjunto com o professor Paisana, foram uma dupla de treinadores muito especial para mim e que me transmitiu muita confiança a nível de liderança, porque foram eles também que me deram a abraçadeira na altura na seleção e eu senti-me muito capaz. E a professora Marisa dizia-me uma coisa que era... fez-nos uma pergunta uma vez que era: se vocês forem muito bons na matemática e não tão bons a português, vocês vão ter explicações de quê? E todas nós respondemos explicações de português. E ela disse: não, vocês vão ter explicações de matemática porque vocês têm que se especializar naquilo que são muito bons. E aquilo na altura fez muito, muito, muito sentido, que é, se eu sou uma jogadora extremamente, com muita qualidade no passe, porque querer só trabalhar o desarme? E não continuar a trabalhar o passe para ser a melhor e ser distinta naquilo que eu faço. E, portanto, também foi uma pessoa que me marcou pela positiva, pela forma também de ver o jogo, pela forma de querer ter bola, e em especializar-nos um bocadinho em se somos tão bons em algo, vamos ainda ser melhores para nos conseguirmos distinguir. Bem, e acabamos assim, Rui? Bora, muito bem, bora, fantástico. Obrigado, Rita. Certo. Rita, muito, muito obrigado Obrigada por eu. ter vindo aos estúdios da Renascença. Boa sorte para o que vem aí. Parabéns para o que foi. Claro. Boa sorte. E que as coisas sejam boas. Rui, um abraço. Para a semana a mais. A tertúlia Bola Branca fica por aqui. Um abraço a todos. Bola Branca. Bola Branca. Bola Branca. Tertúlia Bola Branca. A equipa começou a ficar mais equilibrada.